Olá, que alegria, é um privilégio estar com você outra vez, num outro ano, para começar uma nova temporada do nosso programa Adoração em Família. Cada ano estamos um livro diferente, um livro de profecia, mas embasado sempre na Bíblia, não é? Então a Bíblia é a nossa regra de fé, como você sabe, sempre, e nessa temporada nós temos aqui esse guia de estudos do livro Famílias em Missão. Esse aqui é um resumo, ou são textos selecionados do livro Evangelismo. Então, nosso foco nesse ano é como podemos motivar as famílias, as pessoas e as igrejas para se envolver na missão, porque essa é a melhor forma de salvar você e você salvar a sua casa e outros amigos e familiares, e como que a família pode ser uma bênção para a comunidade na qual você está inserido, ok? Vem com a gente, tá bom? Para essa temporada temos dois convidados super especiais. Eu quero apresentá-los agora para vocês. O pastor Rafael Rossi, o evangelista da divisão sul-americana. Então o pastor Rafael cuida de 8 países, do Equador até o Chile. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo e já apresenta a sua família também, por favor. Muito obrigado, pastor Alas, pelo convite de estarmos aqui. E um tema tão espetacular que é esse que fala sobre a missão. Bom, eu sou casado com a Ellen há 21 anos, tenho 2 filhas, a Giovana, que tem 18 anos, e a Mariana, com 16 anos. Já? Já passa rápido, né? Outro dia às vezes eu me assusto também de ter filhos com essa idade, mas são 2 bênçãos, 2 joias que nós temos em nossa vida. A Giovana já é aluna universitária, a Mariana está no ensino médio, então Deus tem cuidado delas de maneira muito especial e sou muito grato e feliz a Ele pelos presentes que Ele me deu, em forma de Ellen, em forma de Giovana e em forma de Mariana. Que legal. Pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui participando das gravações desse programa. Muito obrigado. Pastor Raimundo Gonçalves, que vocês também conhecem. Pastor Raimundo, ele é o evangelista da União Central Brasileira. O que é isso? É a geografia do estado de São Paulo. Então, para todo o estado de São Paulo, o pastor Raimundo é aquele que lidera, que inspira o evangelismo ali naquela região. Pastor, muito obrigado, seja bem-vindo e apresenta para nós a sua família, a sua linda família. É uma alegria e um privilégio estar com você, com o pastor Rafael, neste momento tão especial do estudo, né? Famílias em Missão. Eu sou casado com uma boliviana importada, Júlia Tereza. Tenho 2 filhos, Samuel com 12 anos, agora essa semana, dia 6, semana que vem ele completa 12 anos. 13 anos, e a Jennifer com 16 anos. Nossa! Somos casados há 21 anos também. Olha, tá tudo completo aí. Eu estou casado há 35 anos. Né? É bom me apresentar também, não é? Aliás, o pastor Wallace foi meu padrinho, né? Você e a Tininha, exatamente. Nossos padrinhos aí de casamento. Muito obrigado. E a minha família é uma bênção. Uma bênção não tem tamanho, né? Como disse o pastor Rafael, nossos filhos são presentes do Senhor para a gente. Minha esposa é uma parceira, uma focada no evangelismo, na obra, na visitação. Então isso me ajuda muito e faz a diferença no meu ministério. Ok. Para começar então o tema de hoje, que é o nosso tema inicial dessa série, pastor Raimundo, ora com a gente, por gentileza. Ok, pastor, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, que alegria estarmos reunidos aqui para esses momentos especiais em que vamos meditar na Tua Palavra, através desse guia de estudos, Famílias em Missão. Obrigado porque o Senhor nos chamou para a missão mais nobre, a mais nobre tarefa já confiada a mortais, que é a pregação do Evangelho. Senhor Deus, venha nos guiar, nos conduzir e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rafael, o nosso tema inicial é chamados para a missão. E a nossa regra de fé é a Bíblia. Então, cada tema vamos começar com um verso bíblico ou com um texto bíblico. Pastor, para esse tema inicial, qual é o texto que você escolheu? O texto está lá em Gênesis, no capítulo 12, que fala do chamado de Deus a Abraão. É esse um texto muito importante porque celebra o começo do povo de Israel. É o começo de Deus separando um povo para uma missão no mundo. Veja só, diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai
e vá para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Pastor Wallace e pastor Raimundo, amigos, a coisa mais bonita desse chamado é que Deus não chama Abraão por Abraão, mas Deus chama Abraão para ser uma bênção para todas as nações. Não era para que Abraão fosse apenas um povo super abençoado e os outros não, mas Deus escolheu abençoar o mundo por meio da família de Abraão. Isso me mostra que quando Deus nos dá um chamado para a missão, nunca é algo que deve terminar ou parar em nós. Mas Deus nos usa como canais, como instrumentos, para que, através de nós, as pessoas sejam alcançadas, transformadas e impactadas. Eu sou apenas um canal, um condutor da bênção. Então Deus fala assim: Abraão, você vai ser uma bênção, e eu vou abençoar todos que te abençoarem. Ou seja, por você, eu vou chegar no mundo todo. O Senhor começa com Adão e Eva, depois o Senhor chama Noé com sua família, agora o Senhor, nesse texto, chama Abraão, e o mundo sempre estava conturbado com Noé e com Abraão. O mundo hoje, pastor Raimundo, está vivendo uma fase caótica, conturbada, difícil. Qual que é o papel relevante dessas famílias que estão nos assistindo agora? Qual o papel dela nessa missão de também levar a verdade de salvação e abençoar outras famílias? Pastor, o mundo está cada vez pior, infelizmente. O mundo está caminhando para o seu derradeiro, a sua finalidade, ou seja, a consumação do século. Breve Jesus voltará. E nesses últimos dias, as famílias podem fazer a diferença em outras famílias. Deus chamou as famílias, como chamou a família de Abraão, para evangelizar. E quando você e eu, como famílias, nos disponibilizamos para evangelizar, somos os mais beneficiados. E outra, você vai contemplar milagres. Sabe, pastor Wallace, quando a gente prega o evangelho, a gente observa como Deus faz a obra na vida das pessoas. É um milagre. Como é que uma pessoa que estava no mundo das trevas, pessoas que estavam no mundo dos vícios, coração quebrantado, famílias destruídas. Hoje em dia, pastor Wallace e pastor Rafael, o que a gente mais encontra no evangelismo são famílias destruídas. É verdade. Recentemente encontramos uma jovem, disse para mim: pastor, eu não posso me batizar. Eu perguntei por quê. A chamei em particular. Uhum. E ela, olhando nos meus olhos, disse: eu tenho ódio da minha mãe. Uhum. E eu logo perguntei por quê. Ela disse: pastor, eu sou fruto de adultério. E minha mãe agiu assim como vingança de uma traição que ela teve. Uhum. E depois ela me rejeitou e me colocou fora de casa. E até hoje, pastor, nós brigamos muito. É um pé de guerra. E outra, pastor, olha o que ela disse para mim. Ela disse: pastor, eu casei com 13 anos para fugir dessa situação. Nossa. Então, quando o evangelho chega na vida de uma pessoa dessa para restaurá-la, então não tem bênção maior nessa terra. Com certeza. E a gente, como família, pode fazer a diferença na vida dessas outras famílias. Com toda certeza. E eu tenho muitas experiências de pessoas que foram restauradas, pessoas e famílias. O evangelho serve para curar, para resgatar. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o mais interessante, obrigado, pastor Raimundo, é que Deus não chamou Abraão e sua família. Deus, quando chamou Noé e sua família. Tanto é que os que se salvaram foram Noé e sua família. Pastor Rafael, qual a relação que a gente pode fazer, então, entre família, novas gerações, com a pregação do evangelho para o futuro? Há uma relação nisso? Bom, a célula da sociedade é a família. E quando Deus criou Adão e Eva, estabeleceu-se ali a primeira família. E Deus trabalha pelas famílias, Deus se move com as famílias. E quando nós usamos a família como um campo missionário, ou seja, o pai e a mãe entendem que ali começa o seu ministério, que preparar os filhos nos caminhos corretos
vão fazer deles pessoas mais sólidas na verdade e que conseguirão enfrentar os desafios, as tentações, as lutas e as provas com a força que vem do Senhor, nós temos fortalecido a missão de Deus. Porque quando a família está em problemas, obviamente a missão de Deus também estará em problemas. Porque, pastor Wallace, é impossível para alguém pregar o evangelho enquanto ele está passando dificuldades e problemas dentro da sua própria casa. É muito mais complicado. Ele pode pregar, Sim. mas é muito mais difícil. Ele está Sim. fragilizado, ele está precisando ser pastoreado e não está no momento de pastorear. Portanto, quando nós estamos investindo tempo na família, nós precisamos fazer com qualidade e com intensidade. Eu gosto de pensar, pastor Wallace, que a família é como uma empresa. É como o trabalho. A gente pensa, né, no trabalho. Eu trabalho 8 horas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho minhas atividades, minhas atribuições. E por que não pensar na família como uma empresa? Eu preciso investir na família. Como eu encaro a minha vida profissional, eu tenho que encarar a minha família. O cuidado que eu tenho para o meu trabalho é o cuidado que eu tenho que ter com a minha casa. O cuidado que eu tenho, a preocupação que eu tenho em crescer profissionalmente é a preocupação que eu preciso ter em crescer dentro da família. E a gente cuida das novas gerações, cuidando dos filhos e preparando a família para o encontro com o Senhor. Você sabe, Rafa, que ontem a gente vai estar gravando os programas aqui e é cansativo para a gente e requer muita atenção e o dia foi muito intenso ontem, mas à noite, para eu relaxar, eu peguei meus netos e fui levá-los no futebol que eles treinam, que eles têm 8 anos. E eu disse assim, olha, eu estou muito cansado, eu nem poderia ir, mas eu vou, porque isso é uma necessidade, porque eles são os meus netos e eles são os responsáveis pela pregação que vai depois. Então, estar com eles é fundamental para que eu possa fazer com completude o meu trabalho, né, de pregação do Evangelho. Pastor Raimundo, para a gente terminar, diz assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração, né? Como é que isso se aplica ao evangelismo? Não podemos dar o que não temos. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu costumo dizer, pastor Wallace, que a vida de um cristão deve se resumir em 2 coisas. Vamos lá. Em comunhão e missão. Que é receber para dar. Certo. O mundo precisa de Jesus, de esperança, de paz. Como é que a gente vai transmitir tudo isso, sendo que nós também passamos por tribulações? Então precisamos buscar. E aí o coração vai se enchendo, Deus vai nos abençoando, vai nos conduzindo, perdoando os nossos pecados, né? Davi recebeu perdão para transmitir. Ele falou, Senhor, perdoa-me, purifica-me, dá-me um novo coração, não me retires o Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Então o mundo precisa de Jesus, eu também preciso. Então eu recebo para dar. O real sentido da comunhão é a missão. Sem a missão, a comunhão começa a perder o sentido. Nós recebemos para partilhar. Que Deus abençoe você e sua casa. E para terminar esse primeiro tema, que o tempo já passou, pastor Rafael, você pode orar com a gente? Claro, pastor Wallace, vamos orar. Deus querido, Pai nosso, te agradecemos muito pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar Tua Palavra, estudarmos a missão, nos aprofundarmos no ideal que o Senhor tem para cada um de nós. Encha-nos com Teu Espírito, para que consigamos transbordar o Teu amor para todos aqueles que ainda não Te conhecem. Amém. Permanece, portanto, ao nosso lado, com a nossa família. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém.